Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Padre Beoso e dizer que eu tenho o maior prazer de estar aqui participando deste curso de verão com vocês. Bom, o Padre Beoso me pediu para falar sobre a conjuntura nacional. Então, qual que é a ideia? Ele me pediu para falar sobre os condicionantes, sobre os fatores determinantes objetivos que caracterizam o momento histórico do Brasil. Então, essa foi a demanda do Padre Beoso. Quando a gente fala de conjuntura, qual é o nosso interesse? O nosso interesse é ter um conhecimento da realidade, mas não é um conhecimento desinteressado, é um conhecimento que tem um objetivo, o objetivo de orientar a ação. Então, nós podemos fazer, na verdade, diferentes leituras da conjuntura. Nós podemos fazer uma leitura de quem vê o momento histórico com o objetivo de preservar a ordem, de manter as coisas como elas estão, ou nós podemos fazer uma leitura da conjuntura com o objetivo de transformar a ordem. Bom, é esta segunda leitura que eu quero fazer hoje aqui com vocês. Ou seja, a minha perspectiva de análise do momento histórico é a perspectiva de quem pensa o Brasil a partir dos dilemas do desenvolvimento nacional. Ou seja, qual que é a ideia? Qual é o meu problema? O meu problema é entender como conciliar o progressivo aumento da eficiência econômica com o progressivo aumento do bem-estar social do conjunto da população brasileira. Essa que é a problemática do desenvolvimento nacional. A problemática que, de acordo com os nossos maiores intelectuais, constitui o dilema histórico da nação brasileira. Ou seja, qual é o nosso problema? Nosso problema é como compatibilizar, como casar desenvolvimento econômico e bem-estar social. Bem-estar social do conjunto da população brasileira. Esse é que é o problema. Que desenvolvimento econômico, desenvolvimento das forças produtivas, isso o Brasil teve muito, tanto que é só olhar para o tamanho de São Paulo. Bem-estar, aumento do bem-estar de uma parcela da população, isto também não é um problema do Brasil. Qual é o problema do Brasil? É como casar o desenvolvimento econômico com o bem-estar do conjunto da população brasileira. Então, qual é o nosso objetivo concreto? O nosso objetivo concreto é procurar estabelecer o que eu vou chamar aqui de campo de oportunidades. Qual que é a ideia de campo de oportunidades? Estabelecer as alternativas que estão postas para o Brasil poder avançar no sentido do desenvolvimento nacional. Essa que é a ideia. Então, a análise nossa de conjuntura tem um objetivo claro: procurar caracterizar um campo de oportunidades discernível pelo pensamento e alcançável pela ação, para que a gente possa vencer os obstáculos que impedem o desenvolvimento nacional. Quais são estes obstáculos? E para resumir, os dois principais obstáculos, na minha opinião, os dois principais problemas do Brasil. De um lado, a dependência externa. Por que a dependência externa é um problema para o Brasil? Porque a dependência externa impede que nós possamos organizar o país em função dos interesses do conjunto da população brasileira. Do conjunto da população brasileira. Na verdade, este país, ele é organizado por uma média dos interesses do grande capital internacional e das elites dominantes brasileiras. Então, esse é um primeiro problema, a questão da dependência externa. E tem um segundo problema,
que nós também vamos querer ver como o momento histórico problematiza, complica a solução deste segundo problema, que é o quê? Que é a exclusão social. Mais especificamente, é o fato do Brasil ter uma organização econômica que não permite, que não dá emprego, que não integra o conjunto da sua população economicamente ativa no mercado de trabalho. Ou seja, a ideia de que o país não cabem todos os brasileiros no Brasil. Então, o dilema do desenvolvimento qual é? É o dilema de superar a dependência externa e de construir uma sociedade e uma economia onde todos os brasileiros caibam no Brasil e tenham vez dentro do Brasil. Então, essa que é a ideia da exposição e da discussão que eu vou propor a vocês. Então, eu vou dividir a exposição basicamente em 3 partes. Primeiro, nós vamos tentar, eu vou procurar fazer um painel de qual é o estado atual da situação. Como é que está o Brasil hoje? Quando a gente dá uma primeira olhada, o que a gente vê? Quais são os principais processos? E eu vou procurar identificar qual é, vamos dizer, o eixo, qual é o sentido destes processos, qual é o eixo que articula e que dá sentido para estes processos dispersos. Em seguida, nós vamos fazer qual é a perspectiva de curto prazo, ou seja, o que a gente pode esperar para este ano de 97. Porque em 98 vocês vão sentar aqui outra vez e vão fazer um novo balanço. E, finalmente, eu vou procurar caracterizar as tendências de médio e de longo prazos da evolução da sociedade brasileira. Ou seja, como que estes processos de curto prazo, para que direção eles apontam, na verdade. Essa que é a questão. Então, são esses os 3 pontos básicos. Bom, qual é o estado da situação? Vamos começar do mais simples, do que a gente vê, para os processos mais, digamos assim, subterrâneos, mais difíceis de serem percebidos a olho nu. Qual é o estado da situação? Quando a gente pensa o processo de formação do Brasil contemporâneo, ou seja, o processo de formação da nação, este processo que começa na colônia e que termina na nação, que ainda não foi construída, ou seja, esta longa transição, quando nós pensamos este movimento, em que situação nós nos encontramos? E eu vou fazer vamos dizer, a tese, que depois no fim a gente retoma. A tese é que nós nos encontramos num momento extremamente difícil e delicado do processo de formação econômica do Brasil. Como é que a gente vê essas dificuldades no curtíssimo prazo? Como é que aparecem? Como é que elas aparecem? Bom, no plano econômico, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um esforço das elites dominantes de reciclar o padrão de desenvolvimento do Brasil. Na verdade, de reciclar o padrão de crescimento econômico. Qual que é a ideia? A ideia é rearticular a economia, porque o ciclo anterior de crescimento, o ciclo que nós chamamos de nacional desenvolvimentismo, ele se exauriu, ele se esgotou. O que caracteriza este momento econômico? De um lado, o esforço do governo para acabar com a inflação, que é este, vamos dizer, famigerado plano real, a política de estabilidade monetária. De outro lado, casado com a política monetária, um esforço de reestruturação produtiva. Então, todas estas medidas de privatização, liberalização, desregulamentação, enfim, tudo isto o que é? É um esforço do governo de tentar ajustar a economia ao novo tempo histórico. Onde é um esforço de adaptar o Brasil às novas tendências do sistema capitalista mundial. Então, no plano econômico, é evidente, é o que mais se discute no Brasil. O importante é a gente ter claro que nós estamos num esforço de debelar o processo inflacionário, um esforço onde a estabilização da moeda tem predominado, tem prevalecido sobre todos os outros eventos.
No plano social, não preciso falar para vocês, vocês vivem, vamos dizer, na periferia, ou pelo menos boa parte de vocês. O que a gente tem? O que a gente vê? É um evidente agravamento da crise social, cujas principais manifestações são o desemprego e o aumento da exclusão social. São estes dois processos, fundamentalmente, que alimentam, vamos dizer, a crise social. Uma crise que se manifesta pelo caráter dramático que adquire o problema da criminalidade, a violência urbana e a violência rural. Se caracteriza pela epidemia de seitas religiosas de autoajuda, se caracteriza pelo problema da droga, mas se caracteriza também por um aspecto positivo, né, que é a emergência de um movimento de reforma agrária bastante generalizado no país, bastante vigoroso e bastante organizado, que é o movimento do Sem Terra. Então, no plano social, o que nós temos? Nós temos uma crise social fervilhando. Isso é que nós temos. E com poucos sinais de saída, de resposta construtiva para esta crise. O único sinal que se vê, por enquanto, é o movimento do Sem Terra. No plano da cultura, para a gente fazer um painel bem geral, o que nós temos aqui? O que se vê? Se vê um avanço do utilitarismo, do individualismo e da americanização da vida. No fundo, no plano cultural, nós temos dois fenômenos claros. De um lado, uma crise de valores, que na verdade é uma crise da ética da solidariedade, é uma derrota da ética da solidariedade pela ética econômica, pela ética do dinheiro, do lucro. E nós temos uma crise da identidade nacional. A ideia de que o Brasil, que a nação é uma entidade obsoleta. Isso é uma coisa que sai na televisão o tempo inteiro. Uma coisa que o que é importado é bom, o que vem de fora é que é bom. No fundo, uma crise do Brasil, por quê? Porque a elite não sabe o que o Brasil pode ajudar para o bem-estar dela. E o povo, embora não perceba, de uma maneira, vamos dizer, indireta, de uma maneira diferente, também não sabe ver, porque não é mesmo evidente, e porque não existe, como o Brasil auxilia, vamos dizer, no seu bem-estar social. Essa é que é a crise da identidade nacional. E do ponto de vista político? Do ponto de vista político, nós temos o que eu vou chamar aqui de cristalização do processo de institucionalização de uma democracia restrita. Ou seja, o que está acontecendo? Nós estamos assistindo à consolidação da transição democrática feita pela ditadura militar. Qual que era a ideia da ditadura militar? É transformar a democracia num mero rito eleitoral, ou seja, transformar a democracia numa formalidade. E é isso que nós estamos assistindo. Daí a ocorrência de fenômenos paradoxais. Quando você olha, por exemplo, as declarações das elites, dos nossos dirigentes, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma verdadeira orgia de comemoração mental. É uma comemoração mental das nossas elites. Elas estão extasiadas com o amadurecimento da democracia brasileira. Outro dia o Fernando Henrique, até eu vi ele declarando na televisão, que ele agora achava que o Brasil estava maduro para poder votar a reeleição. Ou seja, eles acham que a democracia vai muito bem, vai extraordinariamente bem. Mas do outro lado, e é este o paradoxo, o que nós vemos, o que o povo sente? Nós vemos, na verdade, no povo uma apatia e uma descrença enorme em relação à política e aos políticos. Isso é evidente. Isso é um contraste grande. Nós também vemos
vamos dizer, uma grande diferença, assimetria entre a ousadia das nossas classes dominantes e a sua articulação para alcançar os objetivos desejados, em relação à paralisia e à desarticulação das forças sociais e políticas contra a ordem existente. Ou seja, o partido da ordem está articulado e ousado. O partido, digamos, contra a ordem, contra o status quo, está completamente desarticulado e paralisado. Isto, vamos dizer, do ponto de vista epidérmico, quando a gente olha a superfície dos fatos, eu acho que esses são os principais eventos da conjuntura. Qual é o denominador comum que articula estes processos todos? Na minha opinião, o denominador comum é o movimento de, e eu vou explicar o que é isso, de reciclagem do processo de modernização dos padrões de consumo das elites dominantes. O conceito é longo, mas a ideia é clara. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil? Nós estamos assistindo mais uma rodada de um processo que é histórico e que é permanente na vida do Brasil, que é: o Brasil é organizado para que uma exígua, uma pequena elite tenha acesso aos padrões de consumo e de vida das economias centrais. Qual é a novidade do processo atual? A novidade do processo atual é que nós agora estamos tendo acesso, as elites brasileiras agora buscam acesso aos últimos consumos de ponta das economias centrais, ao carro importado, à internet, ao telefone celular, enfim, são as últimas tecnologias de ponta. Este é que é o processo que organiza, no fundo, a vida do Brasil hoje. E esta reciclagem do padrão de modernização, por isso é que se fala tanto em modernização. Quando se fala em modernização, na verdade é uma palavra que na sociedade brasileira tem uma conotação positiva, modernização. Mas é necessário ver modernização do quê? Modernização das relações no campo, não é isso que nós estamos vendo, não é? É só ver a luta do sem terra. Modernização das relações trabalhistas, não é isso que nós estamos vendo. Ao contrário, o que se pretende é uma maior flexibilização do mercado de trabalho. Então, qual é a modernização que nós estamos vendo? É a modernização dos padrões de consumo. Isto fica, vamos dizer, evidente numa frase do ex-presidente Collor, na campanha dele de 89 com o Lula. Eu acho que esta frase é emblemática do que, na verdade, organiza as elites brasileiras e organiza, a partir do governo Collor, vamos dizer, o processo político brasileiro. Aquele desabafo que ele fez, o dia que ele bateu na mesa e falou: chega, não dá mais para suportar o carro brasileiro, porque o carro brasileiro é uma carroça. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles escolhem, qual é o problema primeiro do Brasil? O carro brasileiro é uma carroça. Então se vai tentar resolver este problema. É isso que eu chamo de padrão de modernização dos padrões de consumo. Eu só continuo para especificar o que é que de fato se está modernizando. Bom, este processo, ele foi, vamos dizer, determinado por fatores externos e internos à economia brasileira. Do ponto de vista externo, por que nós começamos a, vamos dizer, reciclar o padrão de modernização só a partir da década de 80? Porque foi só a partir da década de 80, principalmente a partir de 93, que os dinamismos do capitalismo internacional incorporaram, foram difundidos, foram irradiados até o Brasil. Então, um lado deste movimento não depende de nós, depende deles, depende do sistema capitalista mundial. A partir de um determinado momento, o sistema capitalista começou a difundir, começou a generalizar um padrão de consumo que inicialmente ficava restrito às economias centrais. Esse é um lado da questão.
E o que simboliza isso? O acordo da dívida externa e a entrada de capital estrangeiro para alimentar, como se fosse uma água que move o moinho da reciclagem do padrão de modernização. Esse é o lado externo. O outro determinante é um determinante interno, que tem a ver com o quê? É um determinante interno que tem a ver com a decisão das elites brasileiras de não aceitar mais o atraso, não aceitar mais a carroça e de buscar a qualquer preço acesso aos novos padrões de consumo das economias centrais. Essa decisão, como eu já adiantei, ela ganha um impulso importante com a vitória do Collor, ela sofre um conserto de rota no governo Itamar. Por quê? Porque o Collor não soube dosar o ritmo da modernização, ele quis ir um pouco rápido demais, atrapalhou, começou a pisar no calcanhar da própria elite, então ele foi deposto. Entrou o Itamar e, evidentemente, este processo teve um avanço importante com a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, este é o pé que nós estamos. Na verdade, quando a gente vê o estado da situação, qual é o momento? É um momento de reciclagem dos padrões de modernização do consumo. Por que eu digo que esse é um momento difícil no processo de formação do Brasil contemporâneo? Porque eu vou procurar mostrar que há uma incompatibilidade absoluta, há uma contradição irredutível entre o avanço neste padrão de consumo e a organização do Brasil em função dos interesses do conjunto da população brasileira. Mas para ver isto, vamos antes ver quais são as perspectivas deste padrão. Este modelo, o que está sendo proposto? Está sendo proposto um modelo de organização do Brasil. Bom, qual é a perspectiva deste modelo no curto prazo? Então vamos pensar basicamente 97. O que a gente pode esperar para 97? Bom, no plano econômico, se a situação internacional permanecer estável, ou seja, se não houver nenhum furacão vindo de fora para dentro, e o furacão seria uma crise financeira internacional, o que nós devemos esperar é um aprofundamento e uma consolidação deste modelo econômico perverso. Provavelmente a inflação vai permanecer estável, a abertura vai avançar, as privatizações vão continuar e, aliás, vão acelerar, a desestatização vai aumentar também. Por outro lado, qual é o custo disto? O custo é que em 97, para você fazer essas operações todas, o governo vai ter que aumentar a recessão. Em 97 deve ser um ano de uma forte recessão. Por quê? Porque este modelo todo, a fórmula como o governo fez a estabilização, ela depende da entrada de capital internacional. Mas a entrada de capital internacional cria desequilíbrios, é como se fosse uma bomba de efeito defasado, que a partir de um determinado tempo ela tende a estourar. Como o governo quer ter fôlego para soltar a economia em 98, que é um ano de eleição, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pisar no breque em 97 para ter gordura, ou seja, para que os desequilíbrios não estourem antes de 98. Que desequilíbrio? O desequilíbrio fundamentalmente do balanço de pagamentos. Esta que é a ideia básica. Se vocês lerem, por exemplo, o artigo da Maria da Conceição Tavares na Folha de domingo, ela faz um cálculo de uma estimativa do buraco das necessidades de financiamento do Brasil em 1997, ou seja, do buraco, do rombo no balanço de pagamentos neste ano aqui. Ela avalia este rombo em praticamente 50 bilhões de dólares. Ou seja, na verdade, esta política, este modelo, é um modelo que tem desequilíbrios. Porém, se o capital continuar entrando, isso não é problema,
porque você vai refinanciando a dívida e você vai mantendo a festa. Então, no plano econômico, o que a gente deve esperar? Deve esperar uma consolidação deste modelo, de modernização dos padrões de consumo, com um agravamento da recessão. E isso é um consenso entre praticamente todos os economistas. No plano social, evidentemente, em função do aumento do desemprego, deve haver um agravamento ainda maior da crise social. O pequeno efeito de distribuição de renda provocado pelo fim da inflação deve sumir, porque esse é um efeito que ele só acontece na virada, quando você passa de um regime de alta inflação para um regime de baixa inflação. Passado este momento, os efeitos perversos, concentradores desta política econômica começam a se manifestar com maior força. Então, nós devemos assistir uma maior concentração de renda, maior desemprego, maior exclusão social e certamente, vamos dizer, uma maior tensão na cidade, que se manifesta através da criminalidade, e no campo, que provavelmente se manifestará através das ações do movimento sem terra. Na política, o que vem no ano que vem, ou neste ano? Provavelmente, a minha intuição é que nós vamos ver a cristalização da hegemonia do novo bloco de poder. Ou seja, o que nós estamos vendo, e que provavelmente vai se consolidar neste ano, é a grande capacidade que as elites dirigentes têm demonstrado de adequar as regras do jogo aos seus interesses imediatos. Então, precisa tirar o Itamar? Se interpreta a lei de uma maneira que se tire o Itamar. Precisa reeleger o Fernando Henrique? Se faz, vamos dizer, a interpretação necessária para que se possa reeleger o Fernando Henrique. Ou seja, na verdade, a institucionalidade, ela é manipulada pelas classes dirigentes, né, com uma grande flexibilidade. Além disso, o que a gente está vendo? Isso já vinha e aumenta cada dia mais. A grande capacidade das elites dirigentes de determinar o contexto e a agenda do jogo político. Ou seja, são as classes dominantes que dizem o que deve ser discutido no Brasil. Qual é o problema do Brasil? É a modernização. Mas quem determinou isso? As classes dirigentes. São elas que conseguem dizer quais são os problemas do Brasil. São elas que fixam a agenda de debate. Então, eu acho que a agenda do Brasil não é modernização. Eu acho que a agenda do Brasil é vencer a dependência externa e integrar os excluídos. Mas esta é a minha opinião. No debate político brasileiro, estes dois problemas foram descartados da agenda política. E isso é uma demonstração de força política, né? E força das elites. A mesma coisa em relação ao contexto, a capacidade que eles têm de fabricar o contexto político, fabricar o clima político, o que se pode dizer, o que não se pode dizer. Vou dar um exemplo, o caso do Recupero. O Recupero, o dia que ele fez as declarações que, na verdade, existia manipulação do real para ajudar o Fernando Henrique. Bom, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque o governo teve a agilidade de fabricar um contexto no qual quem criticava o Recupero é que, na verdade, era o vilão da história, porque estava aproveitando o escorregão de uma pessoa para fazer luta política. Isso é uma demonstração do quê? De força política. E isto, na minha opinião, só deve aumentar. A esta força, vamos dizer, do partido da ordem, corresponde o quê? Uma fraqueza das forças políticas que lutam pela transformação da sociedade. Na verdade, essas forças estão num evidente refluxo político. Estão, vamos dizer, num movimento de recuo. Que caracteriza este recuo? Primeiro, a falta de projeto das esquerdas.
e das forças que lutam pela transformação da sociedade. Não é um denominador comum. As pessoas não falam a mesma linguagem. Alguns dizem sim, outros dizem não para dizer sim, mas há uma confusão danada. O que está bom, o que está ruim, o que deve ser afirmado, o que não deve ser afirmado. Bom, esse é um problema, essa é uma debilidade política. E essa debilidade, eu não vejo nenhuma solução para ela no curto prazo. A mesma coisa em relação aos atores políticos. Quais são os atores? Quais são os atores da transformação? O operariado, que era um ator importante, ele está perplexo diante do desemprego, das novas tecnologias, vamos dizer. Então, na verdade, esse é um momento extremamente difícil para as forças que contestam a ordem. Bom, isto, eu estou falando o ano de 1997. Mas quando a gente olha um pouquinho mais longe e procura ver o sentido das mudanças, quais são as tendências de médio e de longo prazo que regem, vamos dizer, a evolução da sociedade brasileira? No plano econômico, isto tudo nos conduz para onde? Isto tudo nos conduz por uma desagregação do sistema econômico nacional. E isso não sou eu que estou falando. Isso é o maior economista brasileiro que disse, que é o Celso Furtado. O último livro dele chama A Construção Interrompida. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: este modelo econômico vai interromper o processo de construção da base material de uma sociedade nacional. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque este é um sistema, este modelo econômico, ele é um modelo extremamente instável. Ele é instável por quê? Porque ele depende da entrada de dinheiro de fora. Mas essa entrada de dinheiro pode, ou por uma crise externa, ou por um, vamos dizer, aguçamento dos desequilíbrios internos, ele pode parar. Na hora que ele parar, a economia brasileira entra em crise. E este modelo, na verdade, ele não dá nenhuma possibilidade de você ter um crescimento estável de longo prazo. Portanto, é como se a gente fizesse uma longa viagem num carro, mas a gente só na marcha primeira, você não pode pôr segunda. Então o carro vai aos soluços e você não organiza um sistema econômico dessa maneira. Então, esse é um lado da questão, que é o lado da instabilidade. Junto com a instabilidade, o que nós vamos ver? Um processo de desindustrialização. Ou seja, o Brasil fez um grande esforço para industrializar, um esforço que começa mais ou menos em 1929. Bom, este processo de industrialização, ele foi interrompido, e pior, ele começa a dar marcha a ré. Você começa a andar para trás, você começa a tirar partes do sistema econômico brasileiro. É isto o que está acontecendo. Do ponto de vista sociocultural, nós estamos vendo, se essa tendência for, vamos dizer, projetada para o infinito, o que acontece? O que se pode deduzir? Se pode deduzir que o Brasil caminha para um estilhaçamento da nação. Ou seja, este processo de construção da nação, ele não só é paralisado, como ele começa a apodrecer. E este apodrecimento, ele pode ser visto de duas maneiras. De um lado, a divisão do país em duas nações. Ou seja, você começa a tornar esta divisão entre rico e pobre, que caracteriza a vida brasileira, numa divisão irreversível. Ou seja, o país começa a adquirir as características de uma sociedade do apartheid, mas de uma sociedade do apartheid onde não há mais conciliação entre rico e pobre. Esta é uma das tendências que está acontecendo, ou seja, você quebra o elo de solidariedade entre as classes sociais. E é muito claro isso. Isso pode ficar meio teórico falado assim, mas quando você pensa bem assim, o que tem a ver a vida do cidadão brasileiro da periferia com
a vida do filhinho de papai que mora no Morumbi. O que tem a ver? Nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso é que é o estilhaçamento da nação. É quando não há mais ponto de convergência entre as pessoas. E a mesma coisa acontece do ponto de vista espacial. Ou seja, o Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo. Qual é o denominador comum que une as diferentes partes do Brasil? Se você continuar neste modelo econômico, que é um modelo que quebra os nexos de solidariedade entre as regiões, na verdade você não tem mais nada para juntar o norte com o sul, o sudeste com o centro-oeste. Enfim, cada um acaba ficando, organizando a sua vida econômica em função dos seus interesses regionais. Por fim, e para concluir e abrir o debate, do ponto de vista político, o que isso tudo aponta? E aqui nós estamos falando não de 97, nós estamos falando de tendências estruturais, tendências de longa duração, nós estamos falando de décadas. Isso tudo aponta para um grande impasse histórico. Ou seja, quando a gente olha o Brasil, não no miudinho, não na tendência dos últimos 3 meses, do que vai acontecer nos próximos 3 meses, que a tendência quem vê o Brasil, vamos dizer, é o olhar de quem vê o Brasil com os olhos da Bolsa de Valores, com os olhos de quem quer saber se é a oportunidade de comprar o carro, ou vender o carro, ou comprar uma casa, ou vender uma casa. Não. Quando você olha o Brasil, vamos dizer, com a perspectiva de quem pensa este longo processo histórico de formação do Brasil contemporâneo, o que nós vemos? Nós vemos que nós estamos metidos num grande impasse histórico. Por quê? Qual é o impasse? Que é para chegar no campo de oportunidades. O impasse é que o capitalismo dependente já não organiza mais a sociedade brasileira. Esse que é o impasse. Ou seja, o capitalismo dependente não tem o que oferecer ao Brasil. Portanto, o capitalismo dependente, ele acaba sendo o quê? Ele acaba provocando a barbárie. Ou seja, ele acaba provocando a desagregação da sociedade brasileira. Esse é que é o impasse histórico. Ou seja, o impasse que o Brasil evoluiu dentro do capitalismo, foi criando possibilidades de organizar uma sociedade nacional, porém, estas possibilidades chegaram numa rua sem saída, que é o momento que nós estamos agora. Então, nós temos 2 alternativas diante deste momento, quando a gente pensa a conjuntura, vamos dizer, com olhos longos, que é o momento de aceitar passivamente a barbárie ou romper com o capitalismo dependente. Bom, romper com o capitalismo dependente significa o quê? Significa construir uma força política, uma agenda política, atores políticos que estejam, vamos dizer, que tenham capacidade e vontade de quebrar os parâmetros externos da dependência externa, internos da exclusão, que cristalizam o capitalismo dependente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que nós estamos no momento de reciclagem dos padrões de modernização do consumo. Este momento tem exerce efeitos extremamente negativos sobre a sociedade brasileira. Por quê? Porque ele tende a aumentar o apartheid social e a estilhaçar a unidade da nação. Portanto, este modelo é inaceitável para quem pensa o Brasil. Ele é inaceitável para quem, vamos dizer, para quem aposta na formação de uma sociedade brasileira. Qual é a alternativa? A alternativa é quebrar com a dependência. Mas nós temos força para quebrar com a dependência hoje? Não temos nenhuma força. Mas poderemos ter força para quebrar com a dependência amanhã? Sim, se nós tivermos capacidade de estabelecer uma estratégia de médio e de longo prazo de
mudança radical, vamos dizer, do status quo. Então, para provocar um debate, eu falei de muita coisa, eu ficaria por aqui por enquanto. Obrigado. E bem certos na vitória, vamos vingar nosso ré e fazer a nossa história, animados pela fé. A questão da pastoral carcerária, a questão do trabalho da pastoral carcerária entra de cheio no coração de um problema muito sério do nosso mundo, da nossa sociedade, e um problema que pode ser lido em várias faces. Existem teorias, isso aqui está no livrinho da campanha, eu vou passar rápido em alguns pontos do livrinho da campanha e vou tentar dar esclarecimentos que depois vocês podem perguntar sobre o que não tem aqui no livrinho, que ajudam a compreender melhor. Então, nós entramos num mundo como se fosse... Às vezes a gente pensava que a detenção parecia uma pequena cidade do interior do Brasil, com 7.000 homens, mais 2.000 funcionários, sem falar com as famílias que estão ligadas a eles, né? Mas é uma cidade de problemas, é uma cidade de casos graves, é uma cidade de dívidas, é uma cidade de epidemias de saúde, é uma cidade de doenças mentais e de doenças sociais. Então, a pastoral carcerária tem um desafio muito grande, porque nós somos chamados a trabalhar com uma diversidade muito grande de pessoas, de interesses e de abordagens. A questão, falar de presos e presas, é falar também de um processo de exclusão. É falar de opções políticas dos governantes, é falar de opções sociais, também dos detentores do poder e daqueles que decidem aonde colocar as verbas, aonde trabalhar, das escolhas éticas, das escolhas morais, das escolhas ideológicas. Falar de presos e presas é, por outro lado, falar de um laboratório da sociedade. Digo laboratório no sentido de para ali vão aqueles que a sociedade, de certa forma, produziu. Agora, falando isso, eu não estou dizendo que a culpa de estarem presos ou presas é apenas da sociedade, porque existe uma interpretação para a questão por que estão presos ou presas, de que a culpa, de que o problema é social, né? Toda a culpa é da sociedade. E existe uma outra interpretação que é antiga e que todos conhecem, né? Que vem das teorias de Lombroso, um médico, um psiquiatra, onde ele dizia que, dependendo da configuração cerebral e de determinada composição química e física e estrutural do cérebro e da pessoa, aquilo determina um futuro delinquente. Então, quem tem o olho muito perto, quem tem a cabeça com determinado modelo, desenho, aquela pessoa, ela é um possível delinquente. Ela tem características de delinquente. Existe uma terceira ainda vertente que diz que a pessoa é presa porque colhe o que plantou. Já ouviram, né? Você está colhendo o que você plantou. Quer dizer,
uma interpretação a respeito de mérito. Você merece, né? E você tem. Só que todas estas interpretações, nós precisamos revê-las à luz de um primeiro argumento, que é o seguinte: será que na origem de cada ser há justiça de condições? Quer dizer, vou dizer de outra maneira, existe uma lei, né? Uma lei em cada país, uma lei em cada religião, diversas leis que hoje na nossa celebração nós vimos. E essa lei parte do princípio de que todo ser humano, homem e mulher, somos iguais. Este princípio é verdadeiro num sentido, mas este princípio não é verdadeiro em outro sentido. E nós vamos ouvir agora um trechinho do relato da conversa de um preso, que está neste livro aí, que depois vocês vão ver o livro, e também está no livrinho das celebrações da campanha da fraternidade. É um caso verídico de um rapaz da casa de detenção. História de Tomás. Esta história do valor da vida, que tanto falam, é coisa de barão e rico. É para quem teve casa boa para morar, que nunca passou fome, que teve comida todos os dias, café, almoço, janta, ou teve pai e mãe cuidando dele. Escola, direitos, estudo, tinha remédio e médico. O valor da vida de pobre é a morte todos os dias. Como nós que vivemos na Praça da Sé, crescendo aí, correndo da polícia, do povo, da chuva, da fome, da dor. A história. Vou contar para a senhora uma história de verdade. Eu me criei na Praça da Sé. Saí de casa porque o homem que minha mãe arrumou, depois que meu pai abandonou ela, quando eu era ainda pequeno, começou a bater muito em mim. Brigava com todos nós, batia na gente e me maltratava demais. Minha mãe não aguentava nós e ele. Saí de casa e vim para a Sé. É a lei da selva. Para sobreviver, tem que ser artista. Comecei a fazer como os outros meninos. Acharcava, cheirava, fumava e etc. Para a senhora ver, essa foi a minha escola de vida. O outro homem que ficou com minha mãe, meu pai que me abandonou quando eu ainda era bem pequeno. Hoje, homens vivem querendo pegar a gente. E tanta coisa ruim que a senhora nem pode imaginar. Porque a senhora nasceu numa casa. Teve pai, mãe e tudo que precisava. Nunca ficou jogada no mundão sozinha, tendo que se virar. Então este rapaz, ele está mostrando para a gente, né, que a lei, apesar de dizer que ela é igual, ela parte de um pressuposto desigual. Porque há uma grande parcela da população que não lhes foi dado, lhes foi negado e lhes é tirado a cada instante o direito a viver, o direito a estruturar como ser humano a sua vida. Dizendo também, de outro modo, existe um país, existe uma sociedade excluída, existem pessoas humanas ao nascer como humano, ser criado por Deus, que são impedidas de serem humanos, de serem humanas. Então, é como se existissem duas antropologias. Uma antropologia para quem pode ser humano, tem acessos à cultura, acessos à saúde, acesso às leis básicas, às necessidades básicas para viver e sobreviver. E existem outras pessoas
que estão excluídas. Agora, eu não falo aqui de uma exclusão por acaso. Eu falo aqui de uma exclusão de opção e de opções políticas, econômicas, sociais, etc. Uma vez, D. Paulo falou numa celebração para a juventude na Sé. Ele dizia: se eu fosse como esses meninos de cortiço, que têm que conviver dentro de um espaço tão exíguo, eu também seria menino de rua. Porque uma pessoa muito esperta, muito inteligente, curiosa, viva, não pode ficar, não consegue ficar naquele espaço que lhe é dado, sempre sai. Não é? Tem pessoas, também isso é uma lição de D. Helder, tem pessoas que conseguem sempre andar na linha, né? É a Maria que consegue, por mais que ela queira sair da linha, não consegue. E tem outras pessoas que, por mais que queiram estar na linha, nunca conseguem. Estão sempre saindo fora, são sempre diferentes, estão sempre importunando, sempre perguntando por quê, não é assim? Só que para algumas pessoas, o sair da linha não importa em castigo. Para outras pessoas, importa em castigo. Quer dizer, a lei que desculpa ou não condena o crime do colarinho branco, como é que condena um roubo de um relógio na Praça da Sé? Como é que condena uma pessoa que rouba um relógio na Praça da Sé? Ora, quem passa na Praça da Sé nunca vai andar de um Rolex, né? De ouro. Quer dizer, quanto custaria um relógio desses que a gente compra no camelô, né? Que a gente, em geral, põe o pior que a gente tem para ir em certos lugares, ou deveria fazer. Como é que uma lei pune uma pessoa com 5 anos e 4 meses, um roubo flagrante de roubo de relógio, assim, de Praça da Sé? Fazendo as contas, os 5 anos de prisão dessa pessoa é infinitamente mais caro para o Estado do que o relógio. E elas são presas, essa pessoa, por pessoas já infratoras. Por exemplo, quando chegam numa delegacia, ao serem levadas para a delegacia, quantos guardas, a polícia, né? Principalmente quando é droga, não faz acordos, não faz promessas indecentes, né? Não faz subornos. E as pessoas estão sendo presas por essas outras também tão iníquas, também tão delinquentes ou mais do que eles próprios. Quer dizer, que moral tem uma pessoa delinquente de prender e corrigir um infrator? Então vocês percebem como é ambígua a questão das prisões e do aprisionamento das pessoas. Mas eu queria que ficasse muito claro este ponto da questão da desigualdade no julgamento das pessoas. Nós temos, por mais que nós queiramos negar, 2 qualidades de pessoas neste mundo: as que podem e as que não lhes foi permitido nem querer poder. Uma outra questão que o livro levanta, que eu já comecei a entrar, é quem é culpado? Parece aquela pergunta de Jesus com o cego, né? De nascimento. Quem é que errou? Ele ou os pais? Então, eu acho que essa questão é muito pertinente agora. Quem foi que errou? Hoje em dia, as moças que estão entrando na cadeia, é uma pena que isso não funcionou, que elas iam cantar para vocês iam ver que belezas de moças, que não é porque eu sou coruja dos meus filhos, não, é verdade, né? Que as meninas que estão lá dentro por causa de tráfico de droga, mas é pouca coisa.
porque os mandantes não estão lá, nem aparece lá para depois ir tirá-las de lá, pagar o advogado, não. Acabou, está lá, me esqueça. Meninas que estão lá por coisa pouca. Tem um caso de uma moça, está lá por R$36, que bateu de uma carteira, ela está com AIDS, no último estágio, não é atendida por médico, existe um direito, um indulto que se chama indulto humanitário para caso de doença irreversível. Mas não se consegue que nenhum médico faça um laudo detalhado dizendo que a moça está de fato no 4º estágio da doença, ou que está de fato, não tem mais volta. Essa moça está morrendo por causa de R$36. Quer dizer, isto também faz a gente fazer o exame de consciência. Quantos de nós, né? Quantos de nós, que conversando com um dos diretores de uma livraria famosa, católica, eu não vou dizer qual é, disse que o maior cuidado que eles têm não é quando entra um sofredor de rua, não, é quando entra seminarista ou estudantes universitários na livraria, né? E nós sabemos de casos de biblioteca que ficam... Não é assim? Já pensou se tivesse naquela hora uma polícia lá dentro? Ah, mas não tem, nesses lugares não tem, não se assuste não, porque não tem. O lugar da polícia é o lugar dos pobres. Ou então o lugar dos ricos para protegê-los contra os outros. Nesse momento eu queria dizer uma coisa que eu devia ter dito antes. Eu sei que tratar da questão de presos é uma questão muito delicada, porque nós somos sempre condenados, né? O pessoal dos direitos humanos, da pastoral carcerária, Dom Paulo, etc., condenados porque nós defendemos bandido. E eu queria dizer aqui a vocês, com muita emoção, assim, e condolência e solidariedade com as vítimas da violência. Eu sei que não é fácil ter um parente ou ser assaltada, mão armada. Eu já fui vítima de 2 roubos de carro também, 2 anos seguidos, né? Mas eles tiveram cuidado de preservar minha vida até agora. Roubaram o carro de madrugada quando eu não estava, acho que nem para me traumatizar ou nem para lesar minha vida. E eu agradeço, né, de terem me poupado. Mas eu sei que não é fácil para quem tem vítimas próximas. E neste caso, não existe outra lei senão a da misericórdia. Porque a lei da vingança produz mais violência. A lei da vingança não vai criar instrumentos de educação, instrumentos de organização da sociedade para curarmos essa doença social. Então, só a misericórdia, com sua criatividade, pode nos levar à construção de antídotos, de vacinas, de remédios para essas doenças sociais e psicológicas. Então, quem são os presos e presas? O livrinho da pastoral traz toda a estatística dos presos e das presas, né? E nós vamos ver que tem 95% de presos e presas que são absolutamente pobres, estão abaixo da linha da miséria. E essa estatística pode nos fazer questionar por que 95% são pobres. Uma primeira resposta impensada é dizer que só eles, porque eles roubam mesmo, que não têm vergonha, porque são maus, porque têm preconceitos sociais, porque são vingativos, porque são preguiçosos, porque são negros, porque são os índios indolentes. Tem uma série de respostas que vocês todos e todas conhecem de cor. A outra a gente pode perguntar: por que estão presos? Por que não estão presas as outras pessoas? Será que não há crime nas outras classes sociais? E a partir dessas
perguntas, a gente chegará com certeza em questões muito graves. A outra coisa que dizem as estatísticas é que 97%, um pouquinho menos, são homens. 3, pouquinho por cento são mulheres. Eu digo pouquinho porque os dados são de 94. E de 94 para cá, houve uma diferença muito grande no número de presas mulheres, porque estão entrando muitas mulheres com o artigo 12, que é o tráfico de drogas. Muita mulher, muita menina nova entrando. Então, esses são os presos e presas. 96,31%. O total de presos no Brasil está em volta de 130 mil presos. Desse total, 1/3 está em São Paulo. E mais da metade deste total do estado todo está na cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Na casa de detenção, ali no Complexo Carandiru, que se compõe de 5 presídios, naquele caldeirão do inferno, né? Só na casa de detenção tem uma média de 6.000 e tantos presos e 2.000 e tantos funcionários. Num dia de visita, multiplique 6.000 e tal, 6.500, 7.000, vezes 5 pessoas que podem visitá-los. Então, na casa de detenção, nos dias de visita, existe a população de uma cidade grandinha já, não é? Vocês imaginam o que é a entrada dessas pessoas? O que significa a revista dos familiares, que a pessoa tem que se despir? Velhas mães levando comida para os filhos, tem que se abaixar 3 vezes assim, para ver se não cai droga. Ora, o que cabe a droga nestes nossos lugares mais resguardados? O que cabe de droga em relação ao que é levado pelos funcionários, até advogados. E disseram para mim um dia que até da pastoral carcerária. Aí eu disse, então você mostre, né? Mostre quem. Pois então, a questão uma outra questão quem são os presos, né, e presas, quer dizer, por serem pobres, não estamos mais no tempo da prisão dos presos políticos, onde toda a sociedade, inclusive porque muitos eram da área de jornalismo, etc., toda a sociedade se indignou e exigiu um tratamento justo, não é? Hoje em dia são pobres. E quem é que levanta a voz por eles? Pouca gente. Pouca gente também porque os crimes estão sendo muito perversos. Quando você vê uma criança ser queimada por sequestradores, realmente é muito grave. Agora, não é muito grave porque ele é bandido. É muito grave por causa da doença que envolve esta atitude. Então, é muito fácil dizer, mata, pena de morte, prisão perpétua. Ora, eles não vai mudar nada, porque o modelo está aí produzindo mais doenças. Então, por serem pobres, as condições das prisões são péssimas. Faz muitos anos que não há dinheiro para se refazer a canalização, esgoto. Não tem, no hospital da penitenciária do hospital da penitenciária, que é destinado a aidéticos, que tem 60 leitos, atualmente está com 14, só 14 enfermos, porque não tem luva, não tem avental, não tem boné, não tem nada, não tem nada para cuidar das pessoas. Muitas vezes não tem remédio,
Como é que os funcionários vão trabalhar? Agora, vocês podem me perguntar, mas como é que uma diretora de um hospital não providencia, não bota a boca no trombone, não chama a imprensa para dizer, hoje eu não trabalho, porque não tem luva? Ninguém sabe, porque há um discurso da oficialidade que diz, que eu já ouvi, né? Está tudo bem, o hospital existe hospital para aidéticos no sistema, e o hospital atende tudo, tem remédios para todos, tem até o coquetel. Esse é o discurso. Aí vocês vão conversar com os presos e presas, ou com alguém da pastoral, alguém que é mais honesto, profissionais, vão dizer, as presas não são atendidas, o médico entra às 9 e sai 5 para as 9. O médico chega lá para o café da manhã e para o almoço da tarde, o chefe médico. A menina chega grávida, não é atendida. Se você vai insistir para que seja atendida, ele diz, eu já atendi. E se você diz, chama a menina para junto, o senhor atendeu essa moça? Diz, foi a enfermeira. Compreende? Se tem ordem médica para ir no hospital fora, não tem viatura, se tem viatura não tem escolta, se tem escolta não tem gasolina, quer dizer. Mas isto é o que passa a população pobre fora. Se a nossa população pobre de trabalhadores é tratada desta maneira, ou é destratada, imagine o que é dentro de uma cadeia. Então a situação é séria, é muito séria. E Jesus vem para julgar. Ele disse, que veio trazer o ano da graça. Veio libertar das prisões. Não disse, olha, vocês tomem cuidado, porque nem todos devem ser libertos, não. Quer dizer, abrir as portas é criar condições educativas. Tem tantos colégios, tantas universidades, tantos institutos que poderiam criar métodos de educação especial para preso. Tantos profissionais das áreas de direitos humanos que podiam prestar assistência. Nós estamos com essa menina que está morrendo de AIDS, não encontramos um bendito médico para conseguir um laudo, para soltar essa menina. Nenhum. Quer dizer, nós somos chamados por Deus, pela vida, para a compaixão e para a misericórdia. E uma das coisas mais bonitas que existe é a solidariedade entre os presos. Solidariedade para aquilo que lhes interessa, hein? Eles são muito espertos e elas também. Não são santinhos, não, né? Mas tem muita solidariedade. No livro, eu conto também no livro que eu escrevi, tem um preso velho na detenção, muito tempo, os presos contavam dele, olha, esse fulano nunca vai à igreja, mas ele é o único rapaz aqui do pavilhão 8 que recebe qualquer um que venha novo e não tenha jumbo, quer dizer, não tenha quem da família leve material de comida, roupa, etc., chama jumbo. E ele recebe essas pessoas. Um homem que estava condenado a 30 anos de cadeia. Quer dizer, há brechas, há possibilidades, desde que haja compaixão. A questão das moças é pior ainda, porque não existe nenhuma estatística oficial. Mulher não é contada no sistema penitenciário. Como a maioria dos homens é esmagadora, nem na pastoral carcerária, nem em lugar nenhum existe alguma coisa específica para a mulher. E a questão da mulher como nós sabemos, é bem diferenciada. Não existe nem xadrez especial para a mulher, onde tem uma pia, onde tem a água.